Olá, tudo bem? Estou aqui hoje para mais um vídeo dessa série de 66 vídeos, a respeito de cada livro da Bíblia. E hoje, mais uma vez, um livro muito importante, não menos do que os outros, mas de suma importância na história do povo de Israel, Então, hoje nós estaremos falando sobre o livro de 1 Reis, que é um livro que, assim como o livro de 1 e 2 Samuel, na Bíblia original hebraica ele não tinha essa divisão, Ela era um único volume e era direto sem ter primeiro e segundo, Era um só volume. Mas ele vem narrando a história de Israel e de Judá, Ele vai narrando essa história dos dois reinos, sendo ali do final do reinado de Davi e o início do reinado de Salomão, que foi o filho de Davi, ali mais ou menos no ano 970 antes de Cristo, e vai até o exílio de Judá na Babilônia em 562 a.C., Então, ele traz algumas análises, assim, mesmo que de forma breve, de forma sutil, sobre cada rei, Cada rei ali durante o período que reinou, sobre as suas obras ali, a maneira que eles foram julgados pela palavra de Deus, de acordo com a fidelidade do Senhor e a aliança com Deus, A aliança com a lei do Senhor. Então, assim, ninguém sabe, a princípio, quem foi o autor do livro, embora as tradições judaicas acreditam que tenha sido Jeremias, E foi escrito ali por volta do ano 560 a 550 a.C., Então o livro começa narrando ali várias situações, mas logo no começo ali, nos 11 primeiros capítulos, do 1 ao 11 no caso, ele vai narrar o reinado de Salomão, que foi o último rei de Israel, inclusive, E o que chama atenção é porque Salomão ele tinha recebido ali do seu pai Davi um reino sólido, um reino próspero, organizado, Mas ele fez com que aquele reino crescesse ainda mais, Ele fortificou aquele reino sob maneira. Vai narrar lá no capítulo 2 sobre isso. Então, quando a gente lembra, por exemplo, de Salomão, a gente já costuma atribuir a ele, Já costuma lembrar de riqueza, de sabedoria, o que tem motivo para isso, Para a gente acreditar, afinal de contas, foi um dos homens mais ricos da face da terra, O homem mais rico que já existiu até agora, o homem mais sábio também. Então, assim, é muito interessante a gente analisar quem foi Salomão. Então, logo no capítulo 3, o próprio Deus ele vai aparecer a Salomão perguntando a ele ali o que ele desejava receber, Qual que era o desejo do coração dele. E ali aquele jovem ele não pede nada assim que satisfazer sua própria vontade. Ele pede ao Senhor discernimento e sabedoria para poder governar o povo. Então Deus percebe ali que esse pedido que Salomão estava fazendo tinha a ver, na verdade, com uma entrega que o próprio rei estava fazendo, que era o quê? A entrega para servir bem ao reinado, ao reino, a servir aquelas pessoas a que Deus confiou no cuidado de Salomão. Então ele queria ter condições para cumprir bem a sua função como rei do povo, que era o chamado que Deus tinha para ele. Então, assim, a gente aprende algumas coisas, vendo essa atitude de Salomão, porque quando nós entregamos a Deus a nossa vida e de coração entregamos o nosso serviço a Ele, de todo o coração, Ele não apenas nos dá a condição para poder executar o chamado que Ele nos deu, mas também Ele nos faz prosperar, assim como Ele fez com o próprio Salomão. Então, assim, Deus ele se agradou tanto da resposta que Salomão deu ali, que além de ter dado a ele um coração sábio e inteligente, grandiosíssimo entendimento, a Bíblia fala, e de larga inteligência, como a areia que está na praia do mar, ele vai dizer que ele se tornou sinônimo de muita sabedoria em muitas culturas até os dias de hoje, inclusive, Então, assim, além de sabedoria para governar, ele também discorreu sobre vários temas aqui durante a Bíblia, Compôs milhares de provérbios e de cânticos, Tendo ele sido também o autor do livro de Provérbios, de Eclesiastes e de Cântico dos Cânticos, além de pelo menos 2 salmos aí que teve a composição dele, Então Deus fez com que Salomão prosperasse muito, que tivesse muita riqueza, porque a fidelidade dele ao Senhor fez com que agradasse o coração de Deus, Então, assim, ele teve ainda o nome dele, pra você ter uma ideia, 1000 anos depois, praticamente, ali citado por Jesus, Lá em Mateus 6:29, ele vai falar que nem Salomão se vestiu, nem Salomão em toda a sua glória, Ele vai falar lá no Mateus, no capítulo 6. Então, chama atenção porque ele foi um homem muito importante para a história, um rei muito importante para a história, O grande feito dele, na verdade, também foi a construção do templo, Do capítulo 6 a 8 vai narrar a construção do templo no Monte Moriá, em Jerusalém, de acordo com as ordens que foi recebida, com a planta que ele tinha e com os materiais que o seu pai Davi tinha deixado já pronto ali, separado, fornecido para poder estar construindo esse templo. Então,
o objetivo dessa construção era para que Deus, o único Deus, tivesse um lugar de habitação, né? Onde o povo, através do ofício sacerdotal, né, que era justamente que faz alusão à figura profética de Jesus, né, que obteria o perdão dos seus pecados através do sacrifício de um animal inocente, de um cordeiro, né? Então, assim, por apontar ali o templo para Jesus, né, então todo e qualquer altar seria rejeitado por Deus, né? A adoração deveria ser somente a Deus, porque a palavra dele, a palavra do Senhor vai nos dizer em 1 Timóteo 2,5 que porquanto há só um Deus e só um mediador entre os homens, Cristo Jesus, o homem. Então, assim, mesmo ainda agradando a Deus durante toda a sua vida, chegou um tempo da vida de Salomão, na velhice dele, que ele começou a derrapar, vamos dizer assim, né? Ele, na velhice dele, quebra a aliança com Deus, pecando, né? Pecando por quê? Por pequenas concessões que ele foi fazendo à carne dele ali, e aquilo acabou o quê? Culminando no pecado de idolatria, né? Que ele foi seguindo ali os deuses das esposas, as milhares de esposas que ele tinha, né? Então, assim, fazendo pequenas concessões, assim, não, isso aqui pode, não tem nada a ver, né, e tal, acabou que ele entrou no pecado de idolatria. Então, assim, o castigo que veio pela parte de Deus foi que o reino, né, dele foi dividido durante o reinado do seu descendente, né? Então, teve o reino do norte e o reino do sul. Então, após narrar essa vida de Salomão, esses 11 primeiros capítulos, ele vai começar a narrar então essa divisão das 12 tribos e a história dos reinos divididos, né? Que era o reino de Israel e o reino de Judá. Então, a monarquia tinha começado com o rei Saul, que foi reprovado por Deus por causa da sua infidelidade, né? Então, ele governou durante 40 anos ali as 12 tribos de Israel, mas não firmou uma dinastia, né? Uma sequência ali de sucessores no reino. Não teve o seu filho sucedido no trono, né? Porque o Senhor procurou para si um homem que agradasse o coração dele, né? 1 Samuel 13:8 vai dizer isso. E foi onde ele encontrou Davi, né? Esse homem que Deus encontrou foi Davi, e ele reinou sobre as tribos de Israel e se tornou um padrão, inclusive, de excelência, um parâmetro de excelência para os próximos reis que vieram depois dele. Então, pela palavra do Senhor, que foi feita uma promessa, né, a Davi, em 2 Samuel 7, do jeito que Deus tinha prometido, a linhagem de Davi teria sempre um sucessor no trono, né, até chegar o Messias, que também é o nosso rei absoluto, né, e está na linhagem de Davi, né. A Bíblia vai narrar isso em Lucas 1:31 ao 33, ele vai falar sobre essa questão. Então, caminhando ali depois da morte de Davi, Salomão então reinou 40 anos, né, sobre as tribos de Israel, e depois, após a morte dele, veio esse juízo que Deus havia determinado, justamente por conta da idolatria, que foi o reino dividido em duas partes, né, e aí vai começar a narrar isso lá em 1 Reis 12. Então, Roboão, que era o filho de Salomão, ele começa a governar duas tribos, né, ao sul, que no caso formava o reino do sul, que era Judá e Benjamim. E o reino do norte, né, que foi Israel, ficou sendo governado por Jeroboão, que era um antigo servo de Salomão, né, que começou a governar ali com sobre essas 10 tribos, né, de Israel ali. Mas o que chama atenção é porque essa divisão do reino, ela se perdurou durante todo o Antigo Testamento, né? Só que o que chama atenção é que Judá, ele sempre foi governado pela casa de Davi, né, pela linhagem de Davi, com exceção um breve período ali de 6 anos, quando Atalia, que foi a mãe de Acasias, mandou ali matar a família real, e aí Joás ficou escondido durante 6 anos, e depois ele foi apresentado pelo sacerdote Joiada, que o consagrou como rei, e então mandou matar ali Atalia pela usurpação do trono de Israel, né? Então, a aliança de Israel, ela foi praticamente destruída, por causa da idolatria de Jeroboão, né? 1 Reis 12, do 25 ao 53, ele vai mostrar que essa forma dele de idolatria, inclusive, virou um paradigma de impiedade vamos dizer assim, de mau exemplo que os outros reis que vieram depois dele, né? Nadab, Baasa, Onri, a Bíblia vai narrar ali em 1 Reis, no capítulo 15 ao 16 ali, mostrando que esses reis eles fizeram conforme Jeroboão. Então, Jeroboão acabou se tornando um mau exemplo, digamos assim, de rei, né? Então, assim, por conta disso, a violência ela sempre teve presente ali na sucessão dos reis de Israel, e eles não conseguiram formar nenhuma dinastia duradoura assim, né? Então, todos os reis, tanto no nível de primeiro como de segundo reis,
eles foram analisados pela palavra de Deus, né? E o interessante é que os 19 reis de Israel, eles foram reprovados por Deus, né? Jeú, ele é até citado por ter exterminado com o culto a Baal, só que mesmo assim ele não se apartou totalmente dos pecados de Jeroboão, né? Enquanto Judá, dentre os 19 reis que governaram, tem alguns que são citados na Bíblia que foram honrados, né? Um exemplo, a gente pode citar o rei Josafá, Ezequias, Josias, né? Que foram homens honrados. Então, quando ele narra isso, ele vai então partir para o encerramento do livro, que vem ali a partir do capítulo 16, versículo 29, até o último versículo ali no capítulo 22. Então ele vai começar a narrar agora aqui também a história de Elias, né? Que foi um dos grandes personagens do Antigo Testamento, por conta do seu exemplo de coragem, de ousadia, de fidelidade à palavra de Deus, um homem cheio de fé, um homem que experimentou vários acontecimentos extraordinários, sobrenaturais no ministério dele, né? E essas experiências que ele teve, inclusive, elas são um relato claro da batalha espiritual que existe entre o povo de Deus e as forças do inferno, né? Só que o que chama a atenção é que onde o poder de Deus se manifesta e triunfa ali pela atuação dos seus servos que são escolhidos, né? O Senhor sempre vence essa batalha, né? Quando nós nos dispomos a servir ao Senhor de coração e pelo poder do Senhor, não importa os inimigos que venham, nós conseguimos vencer as batalhas, né? E aí a gente tem aqui vários aprendizados, né, com esse livro de 1 Reis. Entre eles aqui a gente vê que quando nós decidimos viver a serviço de Deus, Ele nos capacita, Ele nos honra e nos dá sabedoria, assim como Ele fez com Salomão, né, para poder exercer aquele chamado que tinha. E outras coisas que nós precisamos estar sempre atentos para as pequenas concessões que a gente faz às nossas vontades, né, aos nossos desejos. E isso, de certa forma, são armadilhas que o inimigo lança para que seja destruído os ministérios, né, para destruir o seu ministério. Então, precisamos estar sempre atentos para não negociarmos com o pecado, não negociarmos com essas pequenas concessões aos desejos carnais, né? Então nós precisamos seguir esses bons exemplos que são citados na palavra de Deus e que possam agradar, para que nós possamos agradar o coração do Senhor, né? Então, quando Deus nos chama, quando Deus nos escolhe, Ele nos encoraja, Ele nos dá o espírito de ousadia, de intrepidez. Para quê? Para nós denunciarmos o pecado na nossa geração de forma destemida, de forma, né, sem medo algum, sendo usados plenamente por Deus, que é o nosso todo soberano e quem nos capacita com todo poder, né? Então nós precisamos entender esses pontos chaves. Nós precisamos estar sempre de coração aberto a servir o Senhor. E quando nós entregamos de coração a Ele, Ele então nos capacita e nos honra, nos dá força, poder, intrepidez, tudo no nome de Jesus. Então eu deixo para você esse vídeo, para que você mais uma vez aí esteja estudando a respeito desse tema. Te convido a ler os livros da Bíblia para que você possa adquirir conhecimento no Senhor e ser profundamente aí conhecedor da palavra dele. Amém? Deus abençoe você, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe com mais pessoas e que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo.